Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí, canal Bolsa em Foco. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os problemas, né, que a gente teve aí nos fundos HCTR11 e DEVA11, né? Tiveram uma queda aí da rentabilidade, né, mensal, da renda mensal. Problemas aí principalmente no HCTR e também afetando o DEVA, o circuito de compras, né? Então eu separei aqui umas questões, né, que eu levo em consideração assim quando eu vou estudar fundos como o HCTR e DEVA11, né? Como eu também separei aqui para a gente olhar os relatórios gerenciais, né? Que agora que saiu, chegaram várias perguntas aí, né? Então a gente vai dar uma olhada no relatório gerencial dos dois. Estava aguardando sair do DEVA, né? O do HCTR já tinha saído. Então a gente vai dar uma olhada melhor ali, né? Mas eu já vinha separando essas questões aqui para a gente falar, né? Então, a primeira é que os dois fundos, então, o HCTR 11, o DEVA 11 e alguns outros, né? Tem o Habitat também, né? Eles são fundos high yield, né? Então, o fundo high yield, ele carrega um risco, como a gente vai ver ali nos relatórios gerenciais, ele carrega o maior risco, né? Então, são CRIs geralmente de multipropriedade, de loteamento, são uns CRIs um pouco mais arriscados, né? Então, como os gestores explicaram ali, a gente vai ver, existe às vezes uma repactuação, um prolongamento da dívida, né? Até que com a questão da pandemia, até acreditei que ia acontecer isso mais cedo, né? Acabou que está acontecendo agora e não vão, assim, eu não vou estranhar se acontecer de alguns fundos ter que executar as garantias, né? Virar proprietário de algum imóvel aí, por dificuldades graves em algumas empresas, né? Então a gente viu, né, high yield, maior risco, né? E a rentabilidade, então, ela também tem uma volatilidade, né? Tanto o HCTR 11, né, como o DEVA, eles vinham pagando um dividendo legal, assim, com uma frequência boa, né? Só que agora tanto o HCTR como o DEVA, eles tiveram que dar uma reduzida no pagamento, né? Porque eles tiveram esses problemas e acabou reduzindo aqui a receita, né? Com o CRI e a receita com os juros também, né? Correção monetária também aqui até se manteve aqui do HCTR, né? Mais uma reduzida aqui nos juros, né? Uma forte reduzida nos juros. Que as empresas, algumas empresas com dificuldade não conseguiram pagar, né? E aí o rendimento caiu vinha pagando aí 1,10 mais ou menos, né? E agora o fundo pagou 70 centavos, né? Uma queda grande aí, né? Mas é relativamente normal ter uma volatilidade, né? Na rentabilidade de fundos high yield, né? O mercado normalmente se assusta com essa volatilidade, né? Eu até escutei aí algumas pessoas com medo de que o fundo fosse quebrar, né? Daí, vai quebrar, vai acabar o HCTR, vai acabar o DEVA. Então, a gente vê aqui que o HCTR, por exemplo, tem um patrimônio de quase 3 bilhões de reais, né? O DEVA também tem um patrimônio bem significativo. Deixa eu ver onde é que eles colocaram o patrimônio aqui. Mas é um patrimônio aqui, ó. 1,5 bilhão de patrimônio. Então, esses fundos, eles não vão acabar, né? Então, para tranquilizar o pessoal aí, a terminar o fundo, obviamente, não vai acontecer. Porque o fundo, ele tem um patrimônio gigantesco e o máximo que vai acontecer é, se caso as empresas não pagar os CRIs, né? O fundo vai executar as garantias, né? Então, falando aqui um pouquinho do circuito de compras, os destaques que eu separei, né? Eu estou falando primeiro, depois a gente vai dar uma olhada nos relatórios iniciais. Então, o que é o circuito de compras que o pessoal fala, né? O circuito de compras nada mais é do que a feira da madrugada do Brás, né? Então, é um lugar que tem um fluxo mais ou menos 300 mil pessoas por dia, né? É um shopping já um pouco maduro. Ele é muito frequentado por revendedores de roupa, né? E é muito difícil de replicar ele
lá no local, porque não tem um espaço, não teria um espaço físico, né? Já é um lugar muito adensado e não teria como construir muitas casas, né? Muitos imóveis, não teria como construir um outro shopping parecido ali, né? Então, aqui a gente entra no problema do mais maior, que é no caso do HCTR, né? O HCTR, ele além de ter como maior posição, né, na carteira o CRI do circuito de compras, como a gente vai ver aqui. Aqui, ó. O HCTR ele tem dois CRIs, né, do circuito de compras, né, um sênior e um mezanino. E eles já estavam representando aqui, né, 6,75% do PL, né? E o outro bem menos, daí 0,80. Mas já dava perto de 200 milhões de reais, né? Então o que aconteceu foi que o gestor na época resolveu investir mais ainda no circuito de compras, né? Se não bastasse já ter a maior parte da carteira, ele ainda foi comprar esse fundo XBXO, que é da uma família, né? Ele até via a entrevista do gestor falando que ele foi uma oportunidade de negócio na época e tal, né? Mas para mim aqui já foi já foi cometido assim um erro do fundo, né? Porque tu já tinha 200 milhões, né? Investido no ciclo de compras, aí tu vai colocar mais 230 milhões, né? Tu fica tu fica exposto, né? Eu considero daí que foi um pouquinho errado assim, o que fez a gestão, né? Já a gestão do Deva, ela não fez esse movimento assim, né, de também comprar uma parte se eu não me engano, eles têm um pouquinho até do XBXO, mas é bem pouquinho. É bem pouquinho, ó, aqui, ó, por exemplo. Eles têm um pouquinho, mas é 1%, é bem menos, né? O HCTR se empolgou um pouco e colocou dinheiro demais, né? Na minha opinião, né? Uma opinião só. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que passando ali os comentários que eu queria fazer, né? Aproveito também para pedir se você está gostando do nosso trabalho, nossos vídeos, puder se inscrever no nosso canal aí. E se curtir os vídeos vai ajudar bastante a gente a continuar esse trabalho aí, né? Pretendo continuar desde que o pessoal goste, se inscreva aí, né? Curta os vídeos aí, dê um comente. A gente vai continuar o trabalho aí, né? Então, bem rapidinho aqui, a gente já falou, né? Patrimônio HCTR, 2 bilhões mais de 2 bilhões e meio, né? Então, essa questão de acabar bem longe, né? Mais de 200 mil cotistas, taxa de administração 0,20, gestão 0,99, né? Tem uma performance aqui 10% passado 100% CDI, né? Então aqui a explicação do gestor, né? Então no mês o fundo anunciou 70%, né, de dividendo por cota, né? Apresenta um yield de 0,58, né, em relação à cota patrimonial, que é muito baixo para um fundo high yield, né? Por isso que o pessoal tá reclamando bastante, tá nervoso, tá triste. E tá certo, né? Tá correto. Em relação patrimonial, né? 0,80 em relação à cota mercado, né? Mas aí cota mercado teve uma queda muito grande, né? Então, e aí eles falam aqui que a explicação detalhada está mais abaixo, né? Daí eles falam o que a gente já tinha comentado ali, né? Que os ativos de high yield têm uma característica de retorno acima da média, são expostos a setores, operações de maior complexidade, né? E aqui eles colocam um gráfico mostrando que esses ativos eles têm uma volatilidade no retorno, né, e tal. Aqui ele continua explicitando isso, né, que bom retorno desde que entrou e tal. Mas vamos passar aqui para o que são os problemas. Então aqui ele está citando o problema do ciclo de compras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no empreendimento de ciclo de compras, né, o shopping Nova Feira da Madrugada, que é o que a gente estava falando no Brasa ali, né? A equipe segue acompanhando o time de gestão da SPE, né, que está empenhado na implementação de estratégias traçadas e criação de novas frentes alternativas com o objetivo de desenvolver o shopping e aumentar a eficiência de operação, né? Então, no mês de fevereiro, conforme fato relevante, aconteceu um atraso no pagamento, né, das obrigações previstas no CRI, e essas obrigações foram quitadas acrescidas de multas no dia 7 de março. Então, um problema com o fluxo lá do XPXO, e aí não pagou o fundo.
E aqui ele cita o que causou esse problema lá no shopping Feira da Madrugada. Feito sazonalidade, né? Menor movimento do shopping nos meses iniciais do ano, após o período de Natal, festas de final de ano. A performance do shopping tem sido sofrido influência de alguns fatores externos, né? Competição, comércio informal, né? Comércio de rua, né? Que é uma coisa cultural. Anterior à inauguração do Shopping Feira da Madrugada, né? A Prefeitura de São Paulo promoveu um intenso trabalho retirado dos comerciantes de rua que receberam prioridade de locação nos boxes do novo shopping, né? Porém, com a pandemia, as restrições e empreendimentos regulares da região foram obrigados a fechar as portas, né? E os comerciantes, em busca do sustento, foram para a rua conduzir o negócio, né? Então, apesar desse cenário, a ocupação do espaço Boulevard e Térreo, do circuito de compras, que são os locais de mais fácil acesso ao público, encontra-se próxima a 90%. Aqui eles citam que teve uma campanha aí de desinformação, né, promovida por uns grupos, que daí afetou os contratos, né? Então isso até é uma coisa que está na justiça, né? Alguns casos de análise, né, falando de uma forma assim, sem, na minha opinião, sem ter os dados completos, né? E criticando demasiadamente, né, o fundo, né? Então, mais ou menos seria esse problema do circuito de compras, que é um problema que eu acho que dá para resolver, né? Apesar de que o gestor, na minha opinião, investiu demais no circuito de compras, né? Naquele shopping. Mais de 400 milhões de reais, né? Aqui ele fala também que teve um problema nesse CRI da One Holding, né? E aí ele explica aqui que tem o propósito de financiamento e crescimento da One via financiamento de capital para investimento e desenvolvimento de novos projetos, né? Aquisição de terreno e desenvolvimento de obras. Até que esse projeto acumule vendas suficientes para que o investimento necessário em obras seja obtido via financiamento a nível do projeto. Então, o que é a One? Né? Líder no segmento de incorporação, foco em multipropriedade e forte presença na indústria hoteleira. Né? É verticalmente integrada com múltiplos grupos imobiliários, né? Distribuídos em mais de 50 empresas e 14 SPE. Então, como a gente estava falando, é um CRI, forte atuação, multipropriedade, né? Então, a multipropriedade ela sofre impactos quando a economia não vai bem, né? Considerada que nem eles estão falando aqui, considerada uma segunda residência, né? Consequentemente, um bem de menor prioridade para aquisição, né? Então, o que aconteceu nesse CRI, né? Então, a UAM promoveu a troca de principais executivos, né? A nova gestão assumiu a operação com o intuito de readequar as estruturas, projetos para enfrentar períodos mais desafiadores do mercado imobiliário. Então, para que a companhia conseguisse adaptar a esse cenário, uma velocidade de vendas menor, nível de extrato, está em negociação um waiver, né? Que seria um prazo mais alongado para a UAM pagar o fundo, né? Para readequar o seu fluxo de caixa, né? Então, aqui eles ressaltam o que eu estava comentando, que a operação tem uma estrutura robusta de garantia, né? Além de relevantes projetos. E o que quer dizer isso? Caso a UAM não pague, né? O fundo vai executar a garantia e o cotista não vai ficar sem o rendimento, né? Assim como é o caso da Hope aqui, né? A gente pode até olhar, vamos olhar ali, que é o problema né? O caso do CRI da One e o CRI da Hope, né? Da Carvalho Hosking também, são tudo coisas parecidas, né? Vamos dar uma olhada aqui nas garantias dele aqui, né? Tem todo um estudo sobre o fundo, eu já fiz um vídeo no canal, quem quiser dar uma olhada ali, depois eu posso deixar o link ali. Tem um estudo completo sobre o HCTR e sobre o DEVA 11 também. A gente comenta um pouco disso. Vamos dar uma olhada nas garantias aqui dos CRIs ali, né? Que estão com problema. Que seria o One e o Hope. One Hope e Carvalho Hosking. Vamos achar aqui, ó. Carvalho Hosking. Dá uma aumentada aqui. Então é um CRI que está com vencimento em 2027 e remuneração CDI mais 7, né? Então o que é a garantia, né? Então a operação é lastreada em uma CCB emitida pela incorporadora Carvalho Hosking. Garantia da operação são cessão fiduciária de direitos creditórios, né? Alienação fiduciária de imóveis, terrenos a quase 2 vezes, né, ao valor, considerando venda forçada, ou 2,4 considerando venda a mercado. O valor da dívida em garantia real.
fundo de reserva, né, de 100% da CCB e fundo de despesa, aval do controlador e fluxo de aluguéis em garantia. Então, o que quer dizer isso aqui? Caso a Carvalho Hosking não pague, o fundo vai tomar os imóveis, os terrenos e vai trabalhar nessa venda. Claro que vai afetar no curto prazo, né, o rendimento, mas o fundo vai trabalhar nessa negociação aí, né? Que é o mesmo caso do circuito de compras aqui, né? O fundo é todo, vamos dar uma lida aqui, ó. Como é importante aqui esse circuito de compras, né? Então, a operação é lastreada nos contratos atípicos de venda de direito de uso das lojas de boxe, no contrato de locação das lojas, restaurantes e da operação estacionamento do shopping circuito de compras, né? Então, as garantias da operação são alienação de 90% das ações da devedora, cessão fiduciária da conta vinculada dos recebíveis do empreendimento, cessão fiduciária de créditos recorrentes de contratos que já geravam recebíveis, né, durante a obra, e conta também com a entrega do shopping e a cessão recebida de aluguel de lojas de boxe durante todo o período de obras, né. O que é o problema aqui no caso? O fundo também, além de ele ter esse CRI, ele se tornou dono do shopping via XBXO, né? Então por isso que o fundo está sofrendo mais que outros e mais que o DEVA, né? Então aqui a gente consegue ver que não teria a possibilidade de fazer algum shopping na volta aqui, né? A questão de ser único, né? Isso, claro, são coisas que a gente levanta para tomar as decisões, né? Então a gente viu o Carvalho Hosking ali, vamos ver se a gente acha aqui o An e Hope. Então vários aqui a gente vê, né? São vários negócios, vários CRIs aqui, gramado, tal, são provavelmente fundos CRIs para financiar multipropriedade e que pode acontecer de dar um problema nesse CRI aqui e o fundo ter que tomar esse imóvel aqui. Isso pode acontecer. Já aconteceu inclusive no MXRF11, né? O fundo mais antigo. O fundo já teve que tomar imóvel, né? Hoje tem um imóvel na carteira. Se eu não me engano, não acompanho muito, mas se eu não me engano, ele aluga alguns, vendeu outros. Então, isso pode acontecer em fundo de papel também, né? Então, a quantidade que a gente vê aqui, ó. Então, aqui o Hope é o mais um que está com problema. Então, o que a gente tem de garantia? A garantia são alienação fiduciária das cotas devedoras, cessão fiduciária de 100% da receita, fundo de reserva, fundo de juros, né? E na cota subordinada, além da remuneração especial mais 12, existe um prêmio de equity pela performance dos ativos, né? Os imóveis que garantem a operação, então, tem um valor de alienação de 700 milhões. Então, essas são as garantias, né, do fundo imóvel, né? Sempre tem que colocar o imóvel de garantia, né? Senão o fundo corre um risco. Tem alguns fundos que não tem garantia real, não tem imóvel de garantia. Então a gente tem que ter um cuidado maior com esses fundos aí, né? Não dá pra. Acho que a gente olhou todos aqui do HCTR. Vou dar uma olhadinha aqui no DEVA. Então, rapidinho, para finalizar o fundo, para não ficar um vídeo muito, muito longo, muito cansativo, né? Então a gente já viu aqui que o DEVA tem 1,5 bilhão mais ou menos de patrimônio, né? Gestão e gestão de administração parecida, performance também parecida. Então aqui ele comenta que ele também teve uma quedinha na rentabilidade aí, né? Um pouco menos que o HCTR, ele passou a pagar 90 centavos, né? E aí comenta nas inadimplências, né? Parecidas com... Como o fundo tem uns CRI parecido com o HCTR, então apareceu aqui também, né? Circuit Compras e Carvalho Hosking, né? Então, a questão é meio parecida com o HCTR, né? Também o Circuit Compras pagou e tal, né? Uns dias depois, né? Carvalho Hosking aqui, Hope e o An, né? Bem parecido com o HCTR, né? Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente tem que para ficar mais tranquilo, a gente tem que ver a questão conferir as garantias, né? E acompanhar os próximos relatórios, né? Então vamos procurar aqui. Aqui a gente consegue ver todas as garantias, né? Dos CRIs, né? Então vamos dar uma olhada, só conferir
É isso que eu costumo fazer quando eu invisto, né? Quando eu estudo o fundo. Então, eu aconselho que vocês façam também, né? Confere as garantias, né? Então, cessão fiduciária das receitas, né, do empreendimento, devedor 100%, alienação fiduciária das cotas da SPE, 100%, fundo de reserva e fundo de juros. Então, essa alienação da fiduciária aqui das cotas quer dizer que o fundo tem o CRI, né? Ele tem a garantia do imóvel. Caso venda ou caso não consiga pagar, né? A Hope não consiga pagar, o fundo vai ser o dono do imóvel e vai negociar esse imóvel aí, né? Então, Hope, né? Tem garantia ali, imóvel. A UAN aqui, né? Também, né? Garantia fiduciária das carteiras e a alienação das cotas da SPE, né? Também aqui 100%. Então, só faltou nós dar uma olhada aqui na circuito de compras, né? Seção fiduciária 100% recebíveis. Seção fiduciária dos créditos decorrentes dos contratos tipo de aluguel e alienação fiduciária de 90% das ações da devedora, né? Garantia real. E é o mesmo problema que daí tem no HCTR, né? E faltou, acho que, dar uma olhada na Carvalho Hosking aqui também. Carvalho Hosking, alienação, mesma garantia, é o mesmo CRI, né? Mesma garantia lá do HCTR, né? Alienação fiduciária dos imóveis, né? 2,4 valor da dívida em garantia real. Fundo de reserva, fundo de despesas e aval do controlador, fluxo de aluguel e garantia, né? Mas claro que isso aqui é tudo muito... tudo isso que se dá um problema grave na empresa, tem o fundo de reserva, fundo não sei o quê, mas o que vai garantir mesmo é o imóvel, né? O fundo vai ter que tomar posse desse imóvel e ver o que ele vai fazer, se ele vai terminar o imóvel, alugar, vender, isso vai da gestão do fundo, né? Então seria isso aí, pessoal. Eu agradeço muito para quem está assistindo e se puder se inscrever aí, né? E comentar e conversar, a gente está à disposição sempre para conversar aí, né? Então, muito obrigado.